Ônibus é atingido por caminhão desgovernado na Rússia e colisão deixa 4 pessoas eliminadas. Então, é muito triste o que aconteceu, mas o que eu quero que você se atente é para as imagens que eu vou mostrar aqui desse acidente, tá? Uma câmera de segurança instalada dentro de um ônibus registrou o momento em que um caminhão desgovernado avançou em alta velocidade e atingiu o veículo em cheio na região de Perm, na Rússia. De acordo com informações da imprensa local, o impacto aconteceu na traseira do ônibus, onde passageiros estavam sentados. A força da batida foi tão intensa que 4 pessoas partiram na hora e outras ficaram gravemente feridas. Equipe de resgate foram acionadas imediatamente e trabalharam para retirar as vítimas. As autoridades investigam o que teria feito o motorista do caminhão perder o controle do veículo. Dá uma olhada nessas imagens, vamos fazer uma reflexão aqui, vendo essas imagens. Aqui você vê, ó, olha que situação. Tem algumas pessoas aqui, né? A gente pode observar que tem um senhor aqui na frente. Eu gostaria que eu vou voltar o vídeo, dê uma olhada nesse senhorzinho aqui na frente, ó. Ele está bem tranquilo ali, talvez indo para casa, voltando para casa. Talvez foi no banco receber o seu benefício, né? Ali também tem 2 rapazes que parecem ser amigos, eles conversam entre si, né? Para onde estavam indo? Talvez voltando para casa, depois de um dia de trabalho, descansar, ir para um lazer, não sei, né? Mas levando as suas vidas como se nada de ruim fosse acontecer. Porque normalmente é assim, a gente vai caminhando sem pensar que um dia nós vamos partir para a eternidade. Salomão, ele foi bem, sabe, bem cirúrgico quando ele disse: gente, é melhor a gente ir num velório onde há luto do que em uma festa. Melhor a gente ir numa casa onde há luto do que ir em uma festa. Por quê? Porque lá no velório, lá onde tem luto, a gente reflete, vamos refletir, né, sobre, ali nós vamos refletir sobre o fim de todos os homens. Ali a gente para pensar, poxa, um dia eu estarei no lugar dessa pessoa que está aqui agora. É automático. E tanto é que, eu já vou soltar as imagens, tanto é que eu, pastor Giovanni, eu gosto muito de pregar em velório. Gosto mesmo. Gosto muito de pregar em velório porque ali o coração mais duro está amolecido. No velório, às vezes você consegue, sabe, entrar dentro daquele coração de pedra que em outra situação, outra ocasião, seria muito mais difícil de conseguir penetrar aquele coração com a palavra de Deus. Quantas almas, quantas vidas eu já não resgatei para Cristo pregando em velório. Entende? Então, Salomão disse isso, porque ninguém senta para conversar e fala assim, quando eu morrer eu quero usar uma roupa assim, ó. Quero usar uma camisa de tal cor, quero colocar um terno. Não, ninguém fala, olha, quando eu morrer eu quero que o meu caixão seja de tal cor, seja branquinho. Não, ninguém para pensar que um dia vai morrer, porque a gente vive pensando na vida. A gente vive pensando nas conquistas, nos sonhos. Amanhã eu tenho que trabalhar porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque semana que vem, porque mês que vem, porque ano que vem eu tenho uma viagem. Será que nós vamos chegar no ano que vem? Porque semana que vem eu tenho um casamento. Será que semana que vem nós vamos estar aqui? Já parou para fazer essa pergunta? Né? Então, eu não estou dizendo que você tem que parar de sonhar, parar de prospectar, parar de, de pensar no futuro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos preparar a nossa alma para encontrar com o Senhor nosso Deus. E essa preparação só vem quando a gente pensa que um dia a gente vai partir para a eternidade. É até estranho, mas vira e mexe eu falo para minha esposa, olha amor, se um dia eu partir para a eternidade, vou deixar aqui algumas
algumas direções. Ela fala, para de besteira, amor. Para de besteira nada, meu irmão. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. Amanhã, vocês podem estar no meu velório tomando um cafezinho. Que horror, pastor Giovanni. Credo, tá? É a realidade da vida. A gente está vivo hoje, amanhã a gente não sabe. Estamos aqui hoje saudáveis, mas amanhã um diagnóstico médico pode vir. Não é porque servimos a Deus que nós estamos blindados ou estamos excluídos de passarmos por algum tipo de adversidade ou enfermidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que como o ímpio sofre, o justo também padece, o justo também sofre. A diferença está no fim da vida. Por exemplo, o ímpio não tem Cristo, o justo tem Jesus. Beleza. Então ele passa pela enfermidade, o ímpio passa reclamando, passa murmurando, passa xingando. O justo passa acreditando que Deus vai o curar e que se Deus não o curar, há um lugar muito melhor reservado para ele na eternidade. Consegue compreender o que eu estou dizendo aqui? Então esses rapazes aqui, eles estavam sonhando, quem sabe pensando no jantar, quem sabe pensando, esse senhor de idade aqui pensando nos netinhos, nos bisnetos, porque ele está bem de idadezinha já, né? Às vezes pensando nos bisnetos, né? E aquela coisa toda, pensando no depois, né? Na vida. Só que de repente, num piscar de olhos, é um pisco. Tem muitos que falam, não abrir e fechar de olhos, não. No grego é piscar. O arrebatamento dará num pisco. Rápido. Um pisco. O pisco ele é mais rápido. Porque o abrir e fechar de olhos é mais ou menos assim. Já vou voltar na imagem. Eu fechei e abri meu olho. Né? Fecha teu olho, você fecha. Abre teu olho, você abre, né? O pisco não, já pisquei várias vezes aqui, foi bem rápido, né? Milésimos de segundo, assim se dará o arrebatamento, e foi o que aconteceu aqui. Veja só, ó. Estavam ali conversando e de repente partiram. O arrebatamento aconteceu para eles. Então tá aí, gente. Essas imagens, vou voltar para vocês verem. Ninguém estava pensando na morte ali, não. Todos pensando em planos, em outra. Pensando na vida, né? Pensando em tantas coisas e de repente. Você vê que o ônibus estava na sua mão, normal, a coisa acontecendo normal e veio um agente externo, né? Esse agente externo foi um caminhão que veio e atingiu esse ônibus, ceifando a vida dessas 4 pessoas. Mas esse agente externo pode ser, sei lá, uma enfermidade, pode ser uma bala perdida, pode ser um infarto, né? Veio, levou, já era. Na hora que tem que ser, e já era. A hora que a tua senha for chamada, meu amigo, minha amiga, nós vamos, não tem jeito. Eu tenho um tio em Botucatu, meu tio Nivaldo, que partiu para a eternidade, jovem, 40 anos, 43 anos, 44 anos, eu acho, se não me engano. E ele deixou, olha só para você ver, presta bem atenção nessa história. O meu tio Nivaldo tinha uma saúde, era jovem, trabalhava como eletricista residencial, e ele subiu, né, deixou a minha tia no hospital, porque naquela manhã a minha tia ia fazer uma endoscopia. E por ser uma endoscopia, ela não poderia entrar sozinha, estar sozinha no hospital, porque na saída alguém tinha que levar ela, porque na endoscopia a pessoa fica meio sonolenta. Ele deixou a minha tia lá no hospital e falou para ela, olha, você fica aqui fazendo o exame, eu já venho te buscar. Eu vou ali na casa do fulano, do ciclano ali, para fazer um serviço lá na caixa d'água deles, e eu já venho te buscar. Não, Nivaldo, mas espera que aqui é rápido. É rápido aqui. Aí você me espera. Não, eu vou lá e já venho. Ah, então tá bom, então vai lá. E aí foi, minha tia ficou para fazer o exame. Ele chegou na casa dessa pessoa, posicionou a escada, destelhou o telhado, porque precisava para entrar, fez um buraco lá só para passar ele. Quando ele entrou,
que teve acesso à caixa d'água, a morte estava lá dentro da caixa d'água esperando ele. Ô Nivaldo, eu estava te esperando aqui. Naquele momento ele começou a sentir dores fortes no peito, pegou o celular e ligou. Ligou para uma amiga da família. Ele era muito brincalhão. Por isso que esse é o problema de ser muito extrovertido demais. Cada 20 palavras que o tio Nivaldo falava, 19 era brincadeira. 19 era brincando, ele era muito sarrista. E aí ele pega o telefone e liga. E ele fala, olha, eu estou passando mal, eu estou aqui no telhado, aqui, eu estou passando mal. Aí essa pessoa fala, Nivaldo, para de brincadeira, para de gracinha, e desligou o telefone. Daí ele ligou de novo, gente. Ele pegou o telefone e ligou de novo. Ele teve, olha só o tempo que demorou. Ele pegou o telefone, ligou de novo e disse, olha, eu não estou brincando, é verdade, estou passando mal, por favor, me ajuda aqui, socorro, estou na casa de fulano de tal, em cima do telhado, dentro da caixa d'água. Aí a pessoa disse, bom, vou lá ver mesmo, se é verdade. Chegou lá, realmente estava a escada lá, precisou chamar o corpo de bombeiro, o bombeiro chegou, subiu, destelhou a casa, tirou ele ainda estava vivo, gente. Levou para o hospital, mas chegou no hospital já sem vida. Ou seja, todo esse tempo que demorou, olha só como é. Por que não deu o infarto do miocárdio que eles falam, né? Por que não deu esse infarto nele lá no hospital? Por que não começou a infartar no hospital a hora que ele deixou minha tia lá? Porque ele não estava se sentindo mal, estava tudo normal. Porque se ele não tivesse se sentindo bem, ele não tinha subido na caixa d'água, vocês concordam? Mas ele foi lá, subiu na caixa d'água para arrumar a caixa d'água. Agora, por que não deu um infarto nele lá no hospital? Se dá um infarto no hospital, os médicos iam socorrer ele e ia dar tempo, porque ele ficou muito tempo vivo ainda, dava tempo de fazer alguma coisa e salvar a vida dele. Por que a morte esperou ele colocar a escada, entrar, destelhar a casa, entrar ali, num lugar que era impossível alguém tirar ele sem ser o corpo de bombeiros? É porque já era o dia dele partir para a eternidade. A gente fala, mas ele poderia, mas não estava. A mesma coisa aconteceu com outro tio meu. Ele morava em Minas, num lugar muito afastado, ele não tinha vizinho. O vizinho mais próximo da casa dele era 3 quilômetros de distância. Então ele morava sozinho, isolado, mas ele estava na casa do meu pai. Deu numa quarta-feira, aqui em São Paulo ele estava, na casa do meu pai. Eu ainda era solteiro. Deu uma quarta-feira, ele disse, eu vou embora. Não, tio, fica mais um pouco. Não, vou embora. Acho que já deu aqui, vou para casa, tal, tem umas coisas para resolver. Foi embora na quarta. Chegou em Minas Gerais na quinta-feira. Quando foi na noite de quinta-feira, a morte veio buscá-lo. E na manhã seguinte encontraram ele morto. Morreu dormindo. Estava dormindo, a morte veio e o chamou. Entende? Se a morte tivesse vindo um dia antes, tinha dado tempo da gente socorrer ele em casa. Mas ele foi embora e no dia seguinte a morte veio buscá-lo. Eu estou falando isso para você, gente, porque nós não somos imortais. Tem duas maneiras da gente encontrar com o Senhor, né? Que é através do arrebatamento da igreja, tá? Através do arrebatamento da igreja. E também através da morte, da nossa partida para a eternidade. Bom, vamos lá, vamos dar andamento aqui. Agora preste atenção que dentro disso, dentro dessas imagens que nós vimos aqui, ó, esses rapazes ali, voltando do trabalho, vivendo as suas vidas como se nada fosse acontecer, e de repente acontece, para eles aconteceu o arrebatamento, porque não há mais nada a ser feito depois que partiu daqui. Então, vão prestar contas de tudo aquilo, né, que eles fizeram aqui em vida. A partir daqui as imagens ficam tenebrosas, gente. Fica tenebrosa mesmo. Não vou nem colocar aqui porque, pelo amor de Deus, é coisa feia mesmo. Mas presta atenção no que eu tenho para falar para vocês. O que a Bíblia diz sobre esse momento? O que separa aqueles que serão levados daqueles que vão ficar? A resposta está registrada há 2000 anos. E essa resposta é mais clara, mais direta e mais assustadora
do que muitos imaginam. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses, ele descreve o arrebatamento com uma precisão que tira o fôlego. Ele diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Depois você lê aí, tá? Preste atenção, gente. Isso não é uma alegoria. Isso não é uma metáfora espiritual. É um evento literal, físico, sobrenatural. Cristo descerá do céu. Haverá som, haverá movimento e haverá separação. Paulo continua em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, num piscar de olhos. Não haverá tempo para arrependimento de última hora, não haverá segunda chance. Ou você está pronto agora, ou será tarde demais. Jesus mesmo alertou sobre isso, gente. Em Mateus 24, versículos 41 a 42, Jesus fala o seguinte: duas estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Dois trabalhando lado a lado, um desaparece, o outro permanece. Não porque um conhecia mais versículos, mas porque um estava vigiando. E aqui está o detalhe que a maioria ignora, gente. Jesus compara a sua vinda aos dias de Noé. Porém, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles sabiam que Noé estava construindo uma arca, gente. Eles viram os preparativos, pelo amor de Deus, eles ouviram os avisos, mas continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Entende? Até que a porta se fechou e então foi tarde demais. O arrebatamento acontecerá exatamente assim. O mundo está vendo sinais. Israel voltou à sua terra. Jerusalém está no centro das nações. Guerras e rumores de guerras se multiplicam, gente. O relógio profético está correndo, mas a maioria continua vivendo como se nada fosse acontecer, como se houvesse tempo, como se a vigilância pudesse esperar. Enquanto isso, a promessa de Jesus em Apocalipse 3, versículo 10, permanece. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Há um livramento prometido, meu irmão, mas ele não é para todos não. É para aqueles que guardaram a palavra, que permaneceram fiéis, que vigiaram. A pergunta não é se o arrebatamento vai acontecer. A pergunta é: quando ele acontecer, você estará entre os que sobem ou entre os que ficam? Antes de eu seguir, se essa mensagem já está fazendo sentido para você e de alguma forma tem falado ao seu coração, considere apoiar esse trabalho deixando um like aqui, gente. Olha a nossa audiência como que tá, é inacreditável, né? O assunto é até bom, mas parece que o YouTube realmente está segurando o nosso alcance. Então, deixa o like para que a gente continue levando a palavra e despertando vidas ao redor do mundo. Agora vamos continuar. Você já deixou o like, né? Então vamos para cima. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir, gente. A verdade que pode salvar a alma ou expor a ilusão. Muitos que estudam profecias, que assistem vídeos sobre o fim dos tempos, que sabem de cor os sinais da volta de Jesus, serão deixados para trás, sabia? E você sabe por quê?
Porque conhecimento profético, gente, não garante arrebatamento. Vigilância intelectual não substitui vigilância espiritual. Jesus contou uma parábola devastadora em Mateus 25. 10 virgens esperavam o noivo. Todas tinham lâmpadas, todas sabiam que ele estava vindo, todas vigiavam. Mas quando o noivo chegou, meu amigo, apenas 5 entraram com ele para as boldas. As outras 5 ficaram do lado de fora, batendo na porta e gritando: Senhor, Senhor, abre-nos. E a resposta que receberam foi terrível. Em verdade vos digo que não vos conheço. Preste atenção. Todas eram virgens, todas esperavam, todas tinham alguma preparação, mas 5 não tinham azeite suficiente. E quando a porta se fechou, já era tarde demais. O azeite na Bíblia sempre representou a presença do Espírito Santo. Não basta ter uma lâmpada, não basta estar na fila, não basta saber que o noivo está vindo. É preciso estar cheio do Espírito. É preciso ter intimidade com Deus. É preciso, sabe, que a sua vida seja um testemunho vivo, não apenas um discurso profético. Entende? Mas aqui está o contraste que poucos percebem. Deus está movendo Israel como nação, restaurando, sabe, promessas milenares, preparando o palco profético para os últimos dias. Mas ao mesmo tempo, Ele está movendo você como templo. Entende? Ele está observando o estado do seu coração. Ele está medindo o azeite da tua lâmpada. Porque o mesmo Deus que cumpre promessas coletivas também julga condições individuais. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as boldas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A noiva se aprontou, não foi aprontada de surpresa, não foi arrebatada por acidente. Ela se preparou, gente, ela se santificou. Sabe, ela guardou o seu vestido limpo. E o que é esse vestido? O versículo 8 responde: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As justiças dos santos, não a religiosidade dos santos, não o conhecimento dos santos, mas as obras que brotam de uma vida transformada. As escolhas diárias de santidade, o amor vivido, a fé demonstrada, a obediência praticada. Sabe, a pessoa pode saber tudo sobre a besta, pode mapear cada evento em Israel, pode citar Daniel e Apocalipse de trás para frente, pode ter eloquência, mas se a vida dessa pessoa não estiver alinhada com a vontade de Deus, se a pessoa vive no pecado e se consola dizendo: eu conheço os sinais, essa pessoa vai ser deixada. Jesus foi claro em Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizei eu em teu nome? E em teu nome eu expulsei os demônios, e em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Então Jesus lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não porque não oraram, não porque profetizaram, mas é porque não havia intimidade. Havia atividade religiosa, mas não relacionamento. Havia conhecimento sobre Deus, mas não comunhão com Deus. O arrebatamento não é para quem sabe sobre Cristo, mas é para quem está em Cristo. Não é para quem estuda a noiva, mas é para quem é a noiva. Enquanto pessoas acompanham cada movimento em Jerusalém, cada tensão no Oriente Médio, cada preparação para o terceiro templo, Deus está perguntando: e o templo do teu corpo? Está sendo preparado? Está sendo santificado? Está cheio da minha presença? Paulo escreveu em 2 Coríntios 6, versículos 16. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Você
Não apenas a igreja coletiva, não. Você, individualmente, é o templo de Deus. E se esse templo está profanado, meu amigo, minha amiga, se esse templo estiver dividido entre Cristo e o mundo, se esse templo não é habitado pelo Espírito Santo em plenitude, ele não subirá quando a trombeta soar. A verdade é essa, gente. O arrebatamento é íntimo, é pessoal, é intransferível. A pessoa não vai ser levada porque congrega numa igreja fiel. Sabe, a pessoa não será levada porque os pais eram cristãos. A pessoa não vai ser levada porque assistia vídeos sobre profecia. Não, a pessoa vai ser levada se estiver pronta, se estiver vigilante, se estiver em Cristo de verdade. E o tempo está se esgotando. Cada sinal que se cumpre é um aviso. Cada evento profético é um chamado ao arrependimento. Cada notícia sobre Israel é um lembrete de que o relógio está correndo. Não para assustar, mas para despertar. Está correndo, ó. Porque quando a porta se fechar, não haverá apelação. Quando a trombeta soar, não haverá negociação. Quando Jesus vier, a única coisa que importará é se nós o conhecemos e se ele conhece a nós. Agora, chegou o momento da verdade, hein? O momento em que nós precisamos parar somente de assistir e começar a nos examinar. Porque todas essas profecias, todos esses sinais, toda essa revelação bíblica não servem de nada se não respondermos a pergunta mais importante da nossa vida. Se Jesus voltasse hoje, nesse exato momento, eu, você, nós subiríamos? Não me diga que sim só por impulso. Não responda com base no que você sabe. Nem responda no chat. Responda para você mesmo, baseado no que você é. Porque Deus não arrebata currículo teológico. Ele arrebata corações transformados. Sabe? Tem pessoas que acompanham as notícias de Israel. Sabe que Jerusalém está no centro das nações. Sabe? As pessoas percebem os sinais se multiplicando. Mas e a notícia da alma da pessoa? Essa pessoa tem vigiado o estado do seu coração com a mesma atenção que vigia os acontecimentos no Oriente Médio? Porque aqui está a verdade cruel. A pessoa pode saber exatamente quando o terceiro templo será construído e não saber que o templo do corpo está em ruínas. A pessoa pode mapear cada movimento profético em Israel e não perceber que a vida espiritual está estagnada. A pessoa pode prever a grande tribulação e estar vivendo uma pequena tribulação diária, causada pelo pecado não confessado, pela incredulidade não tratada, pela falta de intimidade com Deus. Jesus disse em Lucas 21, versículo 34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olhai por vós, não apenas pelos sinais, não apenas pelas profecias, mas por vocês mesmos. Quantas pessoas hoje estão tão preocupadas, sabe, com o anticristo, que se esqueceram de vigiar contra o pecado na própria vida? Quantas estão tão focadas na marca da besta, que não percebem que já estão marcadas pelo mundo? Quantas pessoas conhecem Apocalipse de cor, mas não conhecem o arrependimento de coração? A pergunta que Deus está fazendo não é, você sabe quando eu volto? A pergunta é, você está pronto para quando eu voltar? E estar pronto, gente, não significa apenas crer que Jesus existe. Não. Tiago 2, versículo 19 diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Até os demônios acreditam, mas eles não serão arrebatados. Porque fé sem transformação é apenas informação. Estar pronto significa viver como alguém que pode partir a qualquer momento. Significa perdoar como quem não tem tempo para guardar rancor. Significa amar como quem não sabe que não terá amanhã para demonstrar esse amor. Significa, se arrepender como quem entende que o próximo segundo
pode ser tarde demais. Você está preparado para partir? Ou está apegado demais ao que vai ficar? Suas raízes estão no céu ou na terra? O seu coração bate por Cristo ou pelas coisas deste mundo? Paulo escreveu, gente, em Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas de cima, não porque as coisas da terra não importam, mas porque elas não duram. E aqui está o teste definitivo, gente. Se nós perdêssemos tudo hoje, a nossa fé permaneceria? Se nós fôssemos perseguidos por ser cristão amanhã, nós negaríamos a Cristo ou o confessaria? Se a porta da graça se fechasse agora, nós estaríamos dentro ou fora? Porque o arrebatamento não será anunciado com antecedência. Não haverá notificação no celular. Não haverá tempo para colocar a vida em ordem, não. Jesus disse em Mateus 24, versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora. Que hora? A hora que não penseis. A hora em que não penseis. Não na hora em que você estiver orando. Talvez na hora em que você estiver trabalhando. Talvez na hora em que você estiver dormindo. Talvez na hora em que você estiver pensando, ainda tenho tempo. E a diferença entre quem será levado e quem ficará não está sendo decidida no futuro. Está sendo decidida agora, nesse momento, nas escolhas que você faz hoje, nas palavras que você fala, nos pensamentos que você alimenta. Sabe? Na obediência que nós praticamos ou negligenciamos. Deus está falando com Israel, está restaurando promessas, está cumprindo profecias, mas Ele também está falando conosco, comigo, com você, através desse vídeo, através da sua palavra, através do Espírito Santo que agora mesmo está tocando o nosso coração. E a pergunta não é se nós vamos ouvir, a pergunta é: o que vamos fazer depois de ouvir? Porque conhecimento sem transformação é condenação, gente. Revelação sem arrependimento é ilusão. Profecia sem vigilância é vaidade. A gente pode continuar assistindo vídeos sobre o fim dos tempos. Podemos continuar estudando cada sinal. Podemos continuar comentando sobre os eventos em Israel. Mas se a nossa vida não mudar, se o nosso coração não se render, se nós não nos prepararmos de verdade, irmã Sônia, sabe, todo esse conhecimento será apenas uma luz que ilumina o caminho que a gente recusou seguir. A porta ainda está aberta, a graça ainda está disponível, o convite ainda está de pé, mas não será para sempre. Jesus está voltando, e quando Ele vier, não perguntará o que a gente sabia. Perguntará quem nós éramos. Não vai pedir um relatório sobre profecia. Ele pedirá para a gente um coração puro. E a única resposta que salvará a nossa alma será esta: Senhor, eu te conheço. E mais importante ainda, Senhor, tu me conheces. Tudo mais será tarde demais. A trombeta está prestes a soar. E quando ela soar, não haverá tempo para arrumar as malas. Não haverá tempo para pedir perdão de última hora, como aconteceu com esses rapazes. Não houve tempo para pedir perdão. Não houve tempo para ir arrumar as malas. Não houve tempo para nada. Foi só um impacto. E eles foram arrebatados. Não haverá tempo para colocar a vida em ordem. Haverá apenas um som rasgando os céus e uma separação eterna. Os que estiverem prontos subirão. Os que não estiverem, ficarão. Simples assim, definitivo assim, eterno assim. Israel está sendo preparado para ver o Messias. As nações estão sendo alinhadas para os últimos dias. O palco profético já está montado. Cada peça no lugar, cada sinal cumprido, cada promessa em andamento.
Mas a pergunta que define o nosso destino não é sobre Israel, é sobre nós. Nós conhecemos Jesus como Salvador ou apenas como personagem bíblico? Será que a gente segue ele de verdade ou apenas admiramos ele de longe? A gente vive para ele ou apenas falamos sobre ele? Porque quando o céu se abrir, gente, quando Cristo aparecer nas nuvens, quando a voz do arcanjo ecoar e a trombeta ressoar pela última vez, a única coisa que vai importar mesmo é se nós estamos nele, não perto dele, não estudando sobre ele, mas em comunhão real, viva, íntima com ele. E se nós chegar, eu quero fazer agora essa pergunta aqui para vocês. Se você chegou até esse ponto do vídeo e sentiu um aperto no peito, sabe? Se o Espírito Santo tocou o teu coração, o coração de alguém, se você percebeu que de repente não está pronto, ainda há tempo. A porta ainda está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. Arrependa-se, não amanhã, arrependa-se agora. Renda o seu coração, não quando os sinais aumentarem. Renda-se hoje, busque a santidade, sabe? Não quando for conveniente, mas é nesse momento, porque antes que o céu se abra e o seu coração se renda, a trombeta soará e você estará pronto, ou será tarde demais. E se essa palavra despertou algo em você, deixa o seu like agora e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Escreva no comentário também, eu quero subir com Cristo. Ou escreva, Maranata, ora vem Senhor Jesus, tá? Eu quero saber que você está vigilante conosco, que você ficou até aqui nessa live, até esse ponto da live. E se não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sino da notificação, porque todo dia eu estou aqui trazendo revelações proféticas que pode mudar a sua vida eterna. A vigília continua, meu irmão, e nós precisamos estar juntos para crescermos em graça e em conhecimento, tá bom? Ó, ainda resta tempo, hein? O tempo ainda não acabou, mas já, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E você percebe como é que essa live oscila demais? As pessoas entram, não querem saber do arrebatamento, não querem saber de Jesus, né? A live estava lá com 100 e poucas pessoas, caiu para 80, né? Mas é assim mesmo. É porque são pessoas que de fato não querem saber, né, desse Jesus e da eternidade com ele. É muito triste. Gente, deixa eu colocar aqui abaixo, ó, alguns dados para você contribuir no nosso ministério. Olha só, para você que não conhece, eu vou colocar esse vídeo para você conhecer um pouquinho do que nós temos feito ali em Moçambique. Dá uma olhada. Estamos muito alegres hoje. Estamos aqui na escola de carpintaria profissional. Ali tem os mestres, os alunos. Olha aqui que chique. Essa rack para sala com 2 gavetas, tá? Essas portas, essas cadeiras. Tem uma cama ali. Pastor, para que isso? Essas mobílias? Para a gente mobiliar a casa das nossas viúvas, dos órfãos que foram construídas aqui na igreja e também fora da igreja. Nós estaremos dando para essas famílias que estão aqui, que não tem nada, gente. Eles sentam no chão, recebem visita na porta de casa porque não tem uma mobília, não tem uma cama para deitar. E já estamos aqui para fazer a entrega. E nós vamos fazer a entrega aqui para os meninos, para que eles venham trabalhar com segurança. A botina é muito boa, tá vendo? E é bico de ferro. Aqui não há perigo se cair uma ferramenta, um martelo. Também tem aqui o óculos de proteção, a máscara e a luva também para proteger as mãos. Aqui no quintal da igreja, Pastor Giovanni, temos 8 casas e temos mais casas fora do quintal da igreja que nós já construímos para as viúvas. No total são mais de 15 casas e não só, Pastor Gil. A escola que está sendo construída, nós estaremos fazendo as carteiras aqui. As crianças estarão se sentando nas carteiras e estaremos aqui também servindo as refeições, já sentados aí nas carteiras. Será uma bênção pura. Mulungu Pago Pezene, que Deus abençoe a todos, prospere a vida de todos vocês. E ó, mande para Mulungu aí, mande. Tô ficando bom, hein, Pastor Fernando? Deus abençoe, vamos pra cima! Levar a paz do Evangelho aonde Cristo nos manda. Esse é o nosso maior projeto em Moçambique, África. Povo da fé, o ministério que faz acontecer. Povo
creches, mais de 5.000 crianças. Levamos remédios, roupas, brinquedos, cestas básicas. Povo da fé, o ministério que faz acontecer. Povo da fé, em Amatanda, conta com você. Adore ao Senhor, em Amatanda, louve ao Senhor, em Amatanda. Aqui temos 3 profissionais que estão ensinando aqui os meninos. Eles, precisamos pagar eles. Nós pagamos eles todos os meses. Os profissionais são 1.500 para cada um. 1.500 reais para cada um. 4.500. Louve ao Senhor, em Amatanda. Vamos celebrar o amor. O amor. Esse trabalho é maravilhoso, né, gente? Isso aqui é futuro. O nome disso é futuro. Deixa eu ver quem ficou aqui até esse ponto. Escreva aí no chat. Futuro. Escreva aí no comentário. Futuro. Né? É o futuro isso aqui. Não é apenas dando peixe somente, né? Nós estamos dando peixe, mas estamos ensinando eles a pescar também. Tem a nossa horta, né? Que, graças a Deus, tem prosperado muito. Olha as irmãs colhendo aí da horta para fazer a refeição. Então, tá aí, ó. O trabalho acontecendo. Futuro, é isso aí, irmã. Nosso irmão Valdir César, Cavalcante Souza, Morlando, obrigado pelo superchat. O Senhor é uma benção. Deus prospere na sua vida em tudo. Os irmãos que estão fazendo um Pix. Pastor, como é que eu faço para contribuir? Aqui abaixo, ó, tem as informações. Já vou colocar aqui para vocês. Futuro próspero, glória a Deus. Não tem certeza da salvação, mas Deus, através dessa live, minha irmã, você vai se preparar, tá? Caminha conosco aqui, porque muitos que não tinham certeza da salvação estão caminhando conosco hoje. Tem um norte, tem um caminho, em nome de Jesus. Tá bom? E isso aqui é lindo, né? Você consegue ver a grandeza de Deus nisso aqui, gente? Aqui embaixo tem, ó, a chave Pix do Ministério, que é o CNPJ, o WhatsApp também é uma chave Pix, o PayPal, tá? Uma conta aqui da Caixa Econômica Federal para você contribuir, nos ajudar a continuar ajudando esse povo, fazendo missões, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma muito poderosa nessa live. Não sei se é a mensagem, se é o tema, que eu amo esse tema, mas eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou me segurando aqui para falar com vocês sobre os projetos. Tivemos refeições. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mais alguém está sentindo essa graça aí? Meu Deus, está forte, hein? Eu sou pentecostal, gente. Daqui a pouco eu vou levantar aqui e marchar aqui na terra dos viventes. Vou marchar com o varão. Meu Deus, que glória. Glória, foi renovado aqui nessa live, viu, gente? Foi renovado mesmo pela graça de Deus aqui nessa live. Glória a Deus. Aleluia. Acho que eu nem vou conseguir mais aqui. Não é por muito falar que a gente vai ser ouvido, né? Tá aí a refeição que aconteceu hoje. Em 2 bases, tá? Ele fez uma refeição... Ele fez uma refeição às 10 da manhã e fez outra refeição às 3 da tarde, em bases diferentes. Nossa, eu tô todo arrepiado aqui, gente, de verdade mesmo. É uma graça de Deus, uma glória de Deus aqui. Aqui é fora da igreja, a hora que ele estava distribuindo a refeição. Aqui já é dentro da igreja, já... Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. O que eu quero agora concretizar, gente, é a vinda dos santos para o Brasil. Ora muito aí, para que seja destravado, para que seja tirado todo o bloqueio, toda a trava, a gente consiga trazer esse menino para o Brasil ainda esse ano, em nome de Jesus, tá bom? Preciso fazer isso, é algo que é um propósito que está no meu coração, preciso cumprir isso, e não depende só de mim, não depende só dos irmãos. Muitos irmãos ajudaram, tá lá a vaquinha esperando só o dia que for comprar as passagens, para a gente comprar as passagens dele, do pai, né, a minha, para ir buscar eles e voltar com eles. Então, ora muito aí para que venha dar certo e que venha ser concretizado. Agora, eu vou orar, vou sair da live aqui, vou ter um particular com Deus ali, e aproveitar esse momento de comunhão. Convido você a fazer o mesmo também,
tá bom? Deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família, a cidade onde você mora, que nessa ocasião já estarei apresentando diante de Deus também. E à meia-noite, eu e minha esposa estaremos orando por todos vocês, tá? Lembrando a todos que na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto ao vivo. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, amo vocês, somos uma família e vamos para cima em nome de Jesus. Ô glória! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.